Fico feliz porque já contei o número aqui de pessoas presentes, né? Quanto menos pessoas aqui, a gente tem mais visualização. A última tinha 12 pessoas no dia de chuva, na quarta-feira, já tem 3.000 visualizações. Então, Deus é maravilhoso, né? A gente joga a semente e ela vai se multiplicando. Hoje nós temos um tema importante, hoje no domingo, né? Um domingo todo especial. Vamos estudar mais um milagre de Cristo. Já é o 12º que eu tenho o privilégio de apresentar aqui, né? E a gente tenta resumir o máximo, né? Porque tem muita informação, muito maravilhoso, né? Eu vou dividir aqui para ficar mais fácil, né? Eu aqui vou ficar com Marcos, capítulo 2, eu aqui, no público, tá? E vocês aqui, da minha esquerda, vão ficar com Mateus, capítulo 9, verso 1 a verso 8. E da minha direita aqui, vamos ficar com Lucas, capítulo 5, 17 a 26. Interessante que a mensagem ela é simples, mas se você colocar assim, uma visão dinâmica e colocar ela nos outros evangelhos, ela vai dar uma clareza. E se nós lermos desse jeito, essa mensagem nos 3 evangelhos, vai ficar bem entendida, né? Porque a mensagem foi tirada dos 3 evangelhos. Interessante aqui que a cura do paralítico em Cafarnaum. Interessante, né? Aqui a minha passagem aqui, eu vou ler a minha passagem, tá? Depois vocês acompanham quando eu citar, né? Então, o capítulo 2 diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas algum dos escribas estava sentado ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoai sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Fantástico, né? E se as pessoas quiserem uma explicação melhor, é só ir em Mateus 9 e Lucas 5, e são 8 capítulos em Lucas, 10 capítulos em Mateus, e eu estou com 12, né? Eu estou com o maior número, né? Eu que vou falar aqui, fiquei com o maior número de versículos, né? Interessante que o paralítico ele gostaria de estar ali presente, mas ele realmente tinha uma impossibilidade, né? Somente com a ajuda de alguém. E apareceu 4 indivíduos, né? Bondosos, né? Adventistas, né? Do 7º dia, né? Eles fizeram o quê? Eles, de estar ali procurando também um milagre, uma ajuda, né? Eles se dispuseram a levar um indivíduo paralítico diante de Jesus, na maca, né? Ou na sua cama, né? Para atender a necessidade daquele indivíduo impossibilitado, né? Interessante que Jesus estava dentro da casa,
Ali no contexto fala em Cafarnaum, possivelmente a casa de Pedro, né? As margens do lago da Galileia, o mar da Galileia, né? Interessante, né? E provavelmente os indivíduos tentaram, né? Eles tentaram furar a fila, né? Mas a multidão era grande. Diz aqui, eles bateram provavelmente no ombro de alguém ali, né? E falaram: deixa-nos passar nesse paralítico, né? E devem ter escutado muitos nãos, mas provavelmente alguém deve ter falado para ele, como falam para a gente às vezes quando a gente quer furar a fila, está com pressa, né? A minha ceia eu peguei cedinho, de madrugada. Agora, se você quiser trazer um paralítico, pegue sua senha e venha amanhã. Os 4 não conseguiram furar a fila. A dificuldade era grande para chegar próximo a Jesus. E cada vez maior, né? E eles lançaram a mão de uma criatividade, uma coisa interessante que eu aprendi hoje. Criatividade. Eles subiram ao eirado da casa. É uma explicação profunda, né? É onde eles colocavam o trigo, né? Para poder secar o trigo. Ali próximo, ali em cima do telhado, né? Tinha uma escada e subia ali e colocava o trigo. Já tinha uma escada para subir, muito fácil para subir no telhado, né? O eirado da casa, né? E interessante ali que eles colocaram o indivíduo aos pés de Jesus, desceram ele com cordas e na sua maca, na sua cama, né? Colocaram ali. O texto é super rico, eu fiquei impressionado, né? Porque no verso 2 do capítulo 5 de Marcos fala: vendo-lhes a fé. Aqui vendo-lhes, aqui a concordância é plural, vendo-lhes a fé. Jesus falou para eles: teus pecados estão perdoados, verso 5. A necessidade aqui, que era a cura espiritual. Jesus tinha deixado Nazaré e foi morar ali em Cafarnaum, provavelmente quase 3 anos, na casa de Pedro, onde ocorreu o maior número de milagres. O ministério dele diz que 90% ou mais foi ali, às margens do Mar da Galileia. Eu fico fascinado com esse Mar da Galileia. Minha esposa falou: não fala mais sobre o Mar da Galileia, mas tem que falar. Ali a maior parte dos milagres, né? O mar chamado de Quinerete, porque a tradução ali, né? Quinerete, formato de harpa, né? Por isso que é o nome Quinerete, Mar da Galileia. A maior parte do ministério foi feito ali, por isso que é relevante, na costa noroeste ali, do lago de Tiberíades, ali em homenagem a Tibério César, o lago de Tiberíades, na cidade de Tibéria, né? Interessante ali, 5 quilômetros ali alcança ali o Rio Jordão. E interessante que alguns ali dos discípulos foram arrebanhados, chamados ali. Temos ali Mateus, Pedro e André, os 2 irmãos, né? Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, primos de primeiro grau de Jesus, quem não sabia vai saber agora, né? Foram chamados ali. E interessante que nós temos aqui catalogado nos evangelhos 35 milagres só. Mas João 21, 25, lá no último verso do capítulo de João, fala que Jesus fez muitos milagres que não foram escritos. Então dá ali uma relevância ali que Jesus fez muito, mas 35 catalogados. E esse é um deles, catalogado. O paralítico em Cafarnaum. Interessante que a gente vê o contexto todo. No capítulo 1 fala que o céu se abriu, o Espírito Santo esteve ali em forma de pomba, e Deus ali honrando Jesus, esse é o Filho amado e querido por prazo. Ali começa ali o ministério dele. Jesus vence ali o maligno, provavelmente logo no deserto. Entra na sinagoga de Nazaré e declara, né, os grandes milagres dele. Cura o leproso, 1,40, cura a sogra de Pedro, 1,29, cura o endemoniado, 1,22. Ele
faz fatos ali extraordinários, no capítulo 1. E logo vem o capítulo 2, com alguns milagres, que eu escolhi esse aqui, que é o paralítico, a cura do paralítico em Cafarnaum, na entrada do capítulo 2. Interessante, não tinha capítulos e versículos na época, então a posição desse está lá no início, mas a arrumação aqui ficou assim. Logo, depois das maravilhas que Jesus fez, ele entra aqui nessa cura. Quem tem Lucas 5, de 17 a 26, no verso 17 de Lucas, fala que o poder de cura estava sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. E no meu aqui, no Marcos, capítulo 2, do verso 1 a verso 12, tem 3 pontos para a gente enfatizar. Aqueles que levam pessoas a Cristo, aqueles que induzem pessoas a Cristo e aqueles que são conduzidos a Cristo. São os 3 pontos aqui para nós enfatizarmos. E os 4 homens, né? Eles estiveram ali para executar essa missão fabulosa e gigantesca aqui, que é a missão que nós temos. O livro mostra que nós somos comissionados para levar pessoas a Cristo. Aqueles que estão prisioneiros do pecado, nós temos que levar a Cristo. Aqueles que estão quebrantados pelos dramas da existência, temos que levar a Cristo. E aqueles que estão cativos dos vícios, nós temos que levar a Cristo. A nossa missão é essa, e a missão deles foi essa, os 4. Se qualquer um, se for colocado aos pés de Cristo, será liberto. E aquele homem foi liberto. Interessante que os 4 homens, acompanhados de um século, ninguém facilitava, mas eles não desistiram. E a mensagem nossa aqui é não desistir nunca. Temos que ter, primeiro, perseverança. Eles tiveram perseverança, não é? Precisamos ter perseverança. Eles foram à porta, não conseguiram, porque não conseguiram entrar pela porta, não conseguiram entrar pela janela. Tiveram perseverança. Eu trabalhei 36 anos e 11 meses e 12 dias na área da saúde, cuidando de doente. Nunca imaginei isso, ter criatividade. E eles, na cabeça deles, tiveram criatividade. Vamos fazer outro método para Jesus alcançar esse homem. Subiram ao eirado da casa, o telhado, e vamos descer esse homem. Vamos tirar as telhas ali, fazer um buraco e descer esse homem diante de Jesus. Vamos ver o que acontece. O homem estava desanimado, diz aqui o texto, desanimado. Mateus 9, verso 2, quem está com Mateus, veja que o homem estava desanimado. Jesus falou para ele, que 9, 2, tem bom ânimo, a senha, tem bom ânimo, fé, a senha é fé, tem bom ânimo. Método, maneira e outro jeito. Foram pelos métodos, não conseguiram, pelas maneiras, não conseguiram, outro jeito. Qual é o outro jeito? Criatividade. E levar o homem a Jesus. E Jesus falou aqui, quando ele falou, vendo-lhes a fé, no plural aqui, vendo-lhes, ele exaltou a fé dos 4 homens, lhes, não falou para o homem paralítico, vendo-lhes, exaltou a fé dos 4 homens, e depois falou para o paralítico, tem bom ânimo. Mateus 9, verso 2. O homem foi buscar uma só fé, uma só bênção, saiu com 2. Porque ele entrou carregado e saiu carregando o quê? O seu próprio leito. Diz que Jesus aqui no texto honra a nossa fé, a nossa postura e o nosso gesto. E a manifestação de misericórdia das pessoas. Jesus honra, amém? Jesus nos honra. Não desista de nada, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus netos, dos seus amigos. Nunca desista. Vai ter obstáculos. Aqui fala no verso 2, capítulo 2, verso 4, da minha aqui de Marcos, fala obstáculos. Bloquear o caminho do homem.
A multidão estava bloqueando o caminho. Mas eles não desistiram. Vemos exemplos. Eu botei 10 exemplos, vou falar 2 por causa do tempo. Bartimeu, aquele cego, ele teve o obstáculo dos assessores de Jesus, mas ele não desistiu e alcançou o quê? O milagre. O cego Bartimeu. Zaqueu teve obstáculos e subiu aonde? Aonde que ele subiu? Numa árvore. Que árvore? E conseguiu. A gente não tem que desistir. Isso aí que é a mensagem de hoje. Não desistir. Os 2 grupos, né? Interessante. Os que estavam dentro e os que estavam fora da casa. Mateus, Marcos e Lucas. Marcos 2, verso 6, fala que os escribas e os fariseus e alguns herodianos. Quem eram os escribas? Quem eram os fariseus? Os escribas, os fariseus eram aqueles que tinham construído a sinagoga dos judeus, uma relevância muito grande espiritual que eles tinham na comunidade. E os escribas, o Supremo Tribunal Federal das leis judaicas, o topo do conhecimento. Tinham vindo da Judéia, da Galiléia, de Jerusalém, estavam ali, de soilais, olhando de lado para ver se pegava Jesus. Interessante, né? Estavam ali preocupados para pegar Jesus. E Jesus fala em alto e bom som: teus pecados estão perdoados. Filho, tem bom ânimo. Que arrazoaram os vossos corações, os escribas e fariseus. Que é razoar? O que você pensa dentro da sua mente? E eles ficaram apavorados. Esse homem também lê pensamento. Como é que pode? Isso aí é realmente o Filho de Deus. Eles pensavam, mas não queriam aceitar. O homem estava cativo, sem esperança, sem liberdade, na maca. Estava com paralisia, com falta de esperança, um desespero existencial. E ali saiu o livro. Porque João 8,32: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E a verdade vos libertará. Interessante. A convicção de esperança. E eu coloquei aqui do verbo esperançar. Porque o mundão aí fala que a esperança é a última que morre. E nós temos que falar: a esperança é a única que não morre. Porque ela vem do verbo esperançar. A eternidade. Hoje no mundo as pessoas estão vivendo cativas de quê? Do medo, do pecado, dos vícios, do desespero, da desesperança, do vazio, da angústia, da solidão. Mas se forem a Jesus, ou se nós levarmos a Jesus, serão o quê? Livres. O jargão, né? E conhecereis a verdade. Jesus é a verdade o quê? Vos libertará. Só Jesus liberta. Só. O homem foi carregado, diz aqui o texto, e saiu carregando. Foi carregado na maca e saiu carregando sua maca. Jesus diz aqui no texto que ele fez o impossível, o milagre. E nós temos que fazer o possível. Carregar o indivíduo a Jesus. Foi procurar uma bênção, saiu com 2. Mateus 9,2: teus pecados estão perdoados. Tem bom ânimo. Em Mateus, ele fala aqui. Por quê? Porque Jesus curou as emoções dele, a depressão. Não curou a mazela física primeiro. Primeiro ele curou a depressão, a parte interna. Nós temos que aprender isso. As pessoas têm que fazer um tratamento, um acompanhamento também. Isso aqui Jesus ensinou. Curar a pessoa por dentro, primeiro. A emoção do indivíduo. Ele estava de óculos escuros, sem prazer de viver. E Jesus fala: tem bom ânimo, primeiramente. E depois teus pecados estão perdoados por dentro. O autoestima do indivíduo. E o indivíduo ficou tranquilo. Aí Jesus
faz um grande milagre. Interessante a gente, se navegar aqui nas passagens para complementar, a gente vai ver aqui que Jesus, quando ele prova a deidade dele ali, e prova a deidade dele em todo o Evangelho. Eu fico impressionado, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, né? E ver ali a história de Pedro, quando Jesus falou, vão para Galiléia, que vão me ver ali na Galiléia. O que aconteceu? Eles foram, Jesus estava demorando, e o líder Pedro falou, vamos pescar. A minha vida acho que não tem futuro, ele pensou, né? Só tem passado. E ele estava preocupado, porque ele já tinha negado a Jesus, né? Mas Jesus tinha mandado uma mensagem de reconhecimento, mas chegaram ali e não encontraram Jesus. E ele foi pescar e as pessoas foram com ele, porque ele era um líder, né? E não apanharam nada. E lá na margem aparece o Senhor Jesus e ele fala o quê? Filhos, filhos. Olha só, ele se refere aos desertores filhos. E nessa passagem aqui, ele se refere àquele homem filho. Olha só, que profundidade, né? Filhos para os homens, filhas para a mulher. É assim que Jesus se refere a gente. Olha para a gente e fala, filhos e filhas, tem bom ânimo. Essa é a mensagem que ele dá para a gente. Os teus pecados estão perdoados, Lucas 5:20. Ele fez a cura física e a cura emocional. Primeiro emocional e depois a física. A bênção da salvação. O indivíduo saiu curado ali. Os escribas e fariseus, na metodologia deles, eles sabiam que aquele ali era Deus, perdoava pecados, conhecia o pensamento deles, só podia ser o Filho de Deus encarnado. Eles conheciam as Escrituras, o Torá, o Pentateuco, sabiam, o Evangelho de Jesus era o Velho Testamento, não existia. Aqui, o livro de Marcos foi o primeiro livro escrito depois do Novo Testamento. Jesus não teve acesso ao Novo Testamento. A Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Por isso que Jesus fala, bem ali, na teologia deles, eles tinham que crer. Aquele ali era o Filho de Deus. Interessante, né? Eles faziam conexão em doença e pecado. Causa e consequência. Jesus cura a doença e o pecado, a causa e a consequência. Jesus faz uma cura completa aqui. Mateus 9, verso 8. A multidão faz o quê? Glorifica quem? A Deus. Quem está com Lucas 5, 26. Hoje nós vimos prodígios aqui. Eles falaram em alto bom som. Hoje eu vi um prodígio. E aqui no meu, aqui, onde eu estou aqui, Marcos 2:12. Jamais vimos coisas assim, ficaram admirados e assombrados. A nossa responsabilidade é levar pessoas a Cristo. E o milagre somente Cristo faz. Nós só conduzimos pessoas. Aqui mostra que Jesus mostrou sua deidade, sua divindade, que ele é Deus. Os fariseus e os escribas entenderam, compreenderam, mas não aceitaram. Jesus leu o pensamento deles ali, na presença de todos. Mostrou que tinha autoridade para perdoar pecados, só que quem perdoa pecado é Deus. Levanta-te, vai para a tua casa. O Filho do Homem, o termo messiânico, aqui no meu livro aqui de Marcos, 14 vezes, leia o livro de Marcos, 14 vezes, e os sinóticos aqui, os 3 livros do Evangelho, 80 vezes. É uma prova irrefutável. Ele é Deus, ele é o Messias que haveria de vir ao mundo. Tiveram conhecimento, mas não aceitaram. Jesus provou para os fariseus, para os escribas, o que eles temiam que Jesus fosse, o Deus encarnado.
de vida ele cura o psique, parte interna. Depois faz a cura milagrosa, as mazelas do pecado. Interessante, né? Cristo cura o paralítico, né? Emocionalmente, tem bom ânimo. Marcos 2,5. Psicologicamente, os traumas, os complexos do indivíduo. Filho, meu filho, e outras passagens fininho, carinhosamente, né? Espiritualmente, 2 versos 5. Filho, você tem valor. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E depois seus pecados estão perdoados. Levanta e vai para casa. Porque o pecado afasta o nome de Deus. O perdão só vem de Deus. Jesus é Deus e pode perdoar pecados. Interessante aqui que a gente tem muita informação aqui, mas nós vamos ter que finalizar. Porque vocês vão estudar em casa os 3 evangelhos aqui. 8 versículos, 1, 10 no outro, 12. Para ver que história fantástica. O meu conclui aqui, capítulo 2 do livro de Marcos, o primeiro livro escrito. Marcos, foi Mateus no Marcos. No verso 12, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem estava liberto, curado e salvo. Graças a Deus. E graças a Deus, nós aqui não estamos acometidos com uma paralisia. Graças a Deus. Pode ser que tenhamos alguma mazela ou algum tipo de lesão que nos torna prisioneiro da liberdade ou da esperança, mas não é essa. Não estou vendo ninguém aqui impossibilitado de andar. Talvez em determinadas áreas da nossa vida precisamos ser tocados. Eu preciso ser tocado em determinadas áreas da minha vida. Eu acredito que cada irmão sabe qual é a área que deve ser tocada. No nosso íntimo, só nós sabemos aonde precisamos ser tocados. E Jesus está aqui hoje, com toda certeza, nessa noite. E Ele vai fazer esse grande milagre na nossa vida. É só nós pedirmos com sinceridade e em oração. Que Ele vai nos purificar, vai nos dar sabedoria e entendimento. E nós vamos terminar depois com um hino, o Senhor está aqui. Vou fazer a oração. Eterno Deus, bom Pai que está nos céus, temos a certeza que o Senhor está aqui. Temos a certeza que o Teu Espírito Santo está aqui, seus santos anjos também. Pedimos para que os seus santos anjos nos acompanhem, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos ter prazer em fazer a Tua vontade, Senhor. Se descermos a sepultura, que nos levante na primeira ressurreição para encontrar contigo. Se estivermos vivos, que o Senhor nos dê essa maravilha de sermos transformados para encontrarmos contigo. Essa é a mensagem, Senhor, que o Senhor nos dá. A vida eterna, e que nós possamos ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Senhor está.